Mais sobre negacionismo. E uma outra evidência, não é, que mostra que o nosso povo ele é negacionista e não precisamos simplesmente aplicar negacionismo, não é, apenas às questões sanitárias, não é, ou algumas afirmações científicas que nem sempre são empíricas de verdade, ou seja, não são científicas de verdade, porque há muita dúvida e muito debate em torno disso. Não é? É até estranho que alguém queira se posicionar de um lado de maneira absoluta, como se, quando você não tem nada que realmente te dê segurança. Né? A situação é essa. Mas tocando em um outro ponto, em um outro assunto que tem a ver com negacionismo, para mostrar que a nossa cultura é negacionista. Por exemplo, educação brasileira. O sistema de educação brasileiro simplesmente não funciona. Não, eu acho que as pessoas estão cansadas de saber disso. Não é possível que as pessoas não tenham entendido ainda que a coisa mais normal aqui em nosso país é terminarmos o terceiro ano do ensino médio, não é? E 2 anos depois, as pessoas simplesmente não lembrarem de nada do que aprenderam. Não saberem nada, não saberem o mais básico com relação à gramática do português, não é? O mais básico de nada. A coisa mais comum é essa, entende? Mais comum. Parece que houve um tipo de apagão, não é, na mente das pessoas, um tipo de amnésia, não é, que simplesmente 1 ano ou 2 anos depois que terminam o ensino médio não lembram de absolutamente nada. Por que isso? Porque simplesmente a educação não funciona. As pessoas não conseguem entender, não conseguem ler e entender o que leram, não é? Elas não conseguem ter opiniões que são baseadas, por exemplo, em fatos, não conseguem construir argumentos, elas só repetem como papagaios, mas quando você pergunta algo que está além ou não está de acordo com o tipo de mecanismo que colocaram na cabeça dela, né, para ela pensar, as pessoas entram em pane e começam a xingar. Um ambiente perfeito para a política corrupta. Né? Então, está muito claro, não é, pelos índices, que a nossa educação não funciona. Que o modelo de escola que temos no nosso país é um modelo, eu poderia chamar até de fascista ou nazista, porque o único objetivo do modelo de educação, ou então do sistema escolar público brasileiro, é formar pessoas, não é, que são, no fim, soldadinhos do Estado. Né? Trabalham para o Estado, pensam como o Estado determina que eles pensem e assim por diante. Não é? Bem semelhante ao que Hitler fez, tá bom, na Alemanha nazista. Então, a educação no nosso país não funciona. Né? Não funciona. Infelizmente não funciona. Não é? Você vê isso. Quer tirar dúvida sobre isso? Eu recomendo para você. Assista alguns vídeos lá do canal do Gabriel Monteiro para você ter noção disso. Não é? Você não precisa nem pensar em escola, tá bom, de nível mais básico, mas a nível universitário, né? Para as faculdades. Muitas manifestações, não é? Greves que estudantes universitários do nosso país fazem, não é? Que mostram a sua ignorância. Nós vemos vários vídeos no canal do Gabriel Monteiro, não é? Ele questionando vários estudantes sobre pautas que eles estão defendendo e eles não conseguem sequer argumentar, eles não sabem nem o que estão fazendo ali. Entende? Parece um monte de zumbi com camisas vermelhas. A realidade é essa. E isso é a prova. Porque eles estão no nível universitário e eles não conseguem raciocinar, fazer simplesmente uma comparação, entender a relação de uma coisa com a outra. Não consegue. Não consegue. Certo? Eles não conseguem entender, por exemplo, a palavra, o código, a referência e o seu significado. Não é? E isso, de fato, mostra que há um analfabetismo funcional gigantesco no nosso país. Ou seja, a educação daqui não funciona. Não funciona. Isso é provado. Se eu fosse julgar por questões científicas, por método científico, eu poderia dizer isso aqui é um método empírico, né? Porque você tem todo o esforço do sistema educacional, você tem o método de educação, certo? E você tem um resultado. Alunos que não sabem praticamente nada. Entendeu a situação? Então, assim, isso não é a prova de que a nossa educação não funciona? Né? Que a escola, ela realmente não atende ao que nós precisamos? Pois é, mas vai falar que a escola é uma coisa ruim. Vai falar, ouse falar que existem outros métodos e outros meios para a promoção da educação. As pessoas simplesmente surtam, elas não aceitam, elas não conseguem raciocinar fora disso. Na cabeça de muitas pessoas, é como se não fosse possível educação ou avanço de conhecimento sem a escola. Dá até a impressão de que a escola pública, a escola formal, com esse método, sempre existiu, quando isso não tem mais do que 150 ou 200 anos. Entende a situação? As pessoas não conseguem pensar, raciocinar.
Elas não conseguem entender que é possível, plenamente possível, a pessoa se desenvolver sem se utilizar, não é, dos padrões determinados pelo Estado para a escola, por exemplo. Pelo método de educação que é determinado no Estado. Entende a situação? Isso é o quê? Se não negacionismo. Você está negando a realidade. Por mais que não funcione, as pessoas continuam insistindo e acreditando, ainda que o tempo todo você veja que não funciona, não é? Alguém poderia jogar desculpa bem assim, não, mas aí nós sabemos que há muitos professores que se esforçam. A questão não são os professores. Há professor certo tipo de professores aí que não merecem respeito de jeito nenhum, não é? Que são pessoas desonradas, que não amam o que fazem e não têm vocação nenhuma. Mas há professores que se esforçam. O problema não são os professores, simplesmente. É o sistema, é o método, não é? Alguém poderia dizer bem assim, não, mas aí os alunos têm que se esforçar. É claro, né? Eu também penso na meritocracia nesse sentido. O cara tem que se esforçar realmente. Só que, vamos usar esse raciocínio. Tá, então não importa. Deixa esse negócio do jeito que está em relação à escola, o método desse jeito, o mesmo sistema, não muda nada, porque o aluno é responsável, ele tem que procurar aprender, pronto. Se ele não quiser aprender, o problema é dele. Então vamos fazer uma simples comparação, você com o seu filho matriculado em uma escola particular, uma escola de ponta, que você paga caro a mensalidade, não é? Suponhamos que os professores resolvessem também não ensinar direito, tá? Não ensinar direito de forma nenhuma, certo? E no final do ano, quando o seu filho fosse reprovado, não é? Os professores, o diretor falasse assim para você, ora, mas aí depende do aluno, né? Ele que não quis se esforçar. O que é que você faria? Você deixaria seu filho numa escola como essa? Não, né? Você iria exigir o mínimo que a escola tivesse qualidade de ensino, tivesse disciplina, tá? Você não ia aceitar de jeito nenhum. Na prática, você não ia aceitar, não é, uma escola ruim para os seus filhos. Pois é. Aplique isso ao Estado, porque é isso que acontece, as pessoas não percebem. O nome disso é negacionismo. Você nega a realidade, você nega os fatos, você vê acontecendo, vê que não funciona, que não adianta pra nada e ainda assim não consegue aceitar, não é, esse fato. Isso é negacionismo.